Gente, então hoje falar de teste T e ANOVA, que são dois testes aí super importantes para comparar médias. É um tema meio... Nenhum tema estatístico é super, né, legal e emocionante. Esse é um, talvez, menos. Mas se vocês tiverem alguma coisa, quiserem comentar alguma coisa, acharem que vale a pena puxar algum assunto sobre isso, já podem ir falando aí durante, para ser uma coisa um pouco mais dinâmica, porque é um tema bem pouco dinâmico, mas super relevante. Então é a única forma, é uma das formas aí, né, mais validadas da gente comparar as médias. Média, a gente vai comparar basicamente em estudos que têm variáveis quantitativas, né? Não vai fazer sentido a gente comparar médias em estudos sem variáveis quantitativas. No caso, o teste T e a ANOVA foram bem definidos para a gente comparar em estudos aí com variáveis contínuas. Mas, na prática, a gente vai ver aí até que a gente acaba usando bastante também para algumas variáveis aí quantitativas que não são contínuas, né, as discretas. Vocês lembram, né, disso, dos tipos de variáveis? Então, perfeito. Aí, bom, deixei aqui para começar só um exemplo, bem assim, de um estudo polêmico, que eles compararam aí, queriam comparar, né, se tinha alguma diferença na admissão entre pacientes tratados por médicos emergencistas homens e mulheres. Foi meio naquele contexto, né, de, enfim, tentar desconstruir aí essa questão aí de um meio, enfim, viés aí por médicos emergencistas homens e, enfim, fizeram esse estudo multicêntrico aí em 4 hospitais dos Estados Unidos e compararam aí diversas variáveis, todas elas quantitativas. Algumas, né, contínuas, algumas nem tanto, igual aqui o tempo, o tempo de estadia aí, né, o tempo de internação. Para comparar, a gente vê que os dois grupos eram meio pequenos, né, um de 30, um de 47 pacientes, e eles têm pequenas diferenças entre eles. Então, né, a gente olhando assim, só olhando, parece diferente, mas dá uma impressão que essa diferença não vai ser estatisticamente significativa, e aí justamente para falar se é ou não, que acaba entrando aí o teste T com o valor de P clássico aí, né, da estatística, para a gente definir se é ou não relevante aí estatisticamente. No caso, né, todos esses valores vieram aí maiores que 0,05, que foi o valor de significância que eles escolheram, então a gente consegue rejeitar a hipótese nula, né, de que os grupos seriam iguais, então dá para aí, né, a gente assumir que a diferença entre eles, né, essas pequenas diferenças que a gente vê, eram só ao acaso, né, não tinham relação com uma diferença real mesmo entre os grupos. E essa ideia do teste T, e também acaba entrando aí para o ANOVA. Mas a gente tem alguns outros tipos de testes, né? Quando a gente fala de teste T, a gente tem aquele teste T clássico, né, de student, mas tem vários outros aí que a gente pode usar. E para escolher o teste, isso é uma coisa super importante quando a gente vai fazer algum trabalho, né? Principalmente quando a gente vai fechar aquela nossa tabela de dados demográficos, né? A tabela 1 ali do estudo, é importante pensar certinho como é o seu dado para definir qual tipo de teste você vai usar ali para comparar os dois grupos, né? Enfim, 2 ou mais grupos. O primeiro deles aqui são basicamente esses 4 que são relevantes. O primeiro é esse independência das observações. Vocês lembram como classifica como independente ou dependente as observações? Basicamente, assim, independência é o mais normal da gente ter, exceto em estudos que acabam pareando, né? Enfim, são aí com o paciente como o próprio controle. Então, se fosse, por exemplo, aqui da sala, medidas independentes seria de medir a pressão de cada um, seriam medidas independentes. Já se a gente pegar uma medida de um de vocês e administrar um enlodipino e medir depois, as duas medidas vão ser dependentes. Isso é super importante porque muda muito o tipo de teste que a gente consegue escolher. A gente vai ver isso aí mais para frente também. Normalidade, né, como segundo, é um dos mais importantes, né? Então é o primeiro, na verdade, que a gente vai olhar. Lembrar que as variáveis podem se distribuir de forma normal e não normal. A gente sempre prefere, né, que tenha uma distribuição normal, e lembrar que a gente tem aquele meio roubo estatístico do teorema do limite central. Que se a gente tem mais de 30, né, normalmente 30 observações, a gente pode falar que a média dessas observações, né, se a gente tivesse acesso à população inteira, se comportaria de forma normal. Então, aí, estatisticamente, tem esse roubo de usar, mesmo que a distribuição não seja normal, usar a média como normal para fazer os cálculos aí, para fazer o teste T, por exemplo. Só lembrar que essa suposição, né, esse TLC, ele não é nada assim muito definido de garantia, de falar, com certeza, mais de 30 observações a gente consegue falar que a distribuição é normal. Tem uma tendência a normalizar, né? Mas se a sua
distribuição inicial dos dados for muito estranha, então muito desviada, muito fora assim do que seria mais ou menos esperado para o normal, né? Então, se ela for desviada super para a direita, como, por exemplo, um tempo de estadia e de internação, às vezes o TLC não segura as médias serem aí distribuição normal. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, mas tem essa forma geral. Isso é importante lembrar que, assim, quando a gente fala de normalidade da observação, seria, por exemplo, se a gente pegar o peso de várias pessoas e colocar do menor para o maior, isso seria falar se isso tem ou não uma distribuição normal, se tiver aquela forma ali, né, clássica da distribuição normal. Já a média seria uma coisa mais hipotética, né, a distribuição das médias. Seria se a gente repetisse o estudo várias vezes e pegasse todas as médias e aí sim colocasse num gráfico, isso seria uma distribuição normal, considerando o TLC. Então, o TLC é uma coisa super teórica, não é uma coisa aí prática, né, do dado que você vai usar. Aí, o terceiro ponto que eu deixei, variância populacional. Lá do começo, né, então a gente tem aquilo que para fazer um estudo, a gente vai pegar uma amostra. A amostra vai ser aí a partir de uma população. A população total, né, que a gente quer que o estudo, que a nossa amostra represente, a gente nunca conhece de verdade, né, normalmente. É uma coisa mais teórica, né, a população-alvo aí do estudo, né, enfim. Então, é muito raro, na prática, que a gente conheça essa variância populacional. Tem algumas exceções, né, de estudo com base em coortes populacionais, mas é muito raro que a gente conheça. O mais normal é que a gente não conheça, que isso aqui seja realmente uma coisa que a gente não sabe, e a gente acaba levando o teste dessa forma. E o último, a homogeneidade da variância. Esse é super importante para o T tradicional e para o ANOVA. E é basicamente não ser ali os dados totalmente espalhados. Isso a gente vai obter também de testes estatísticos, que a gente vai passar aqui mais para frente. Mas são essas 4 suposições aí que são as mais importantes para a gente definir qual teste a gente vai usar. Aqui eu deixei essa tabela que meio resume alguns deles, assim, algumas das formas. São basicamente essas 3. Então, a gente vai ter os testes que dependem da normalidade, os que não dependem da normalidade, e os não frequentistas, que são aí os bayesianos. Os 2 primeiros, né, as 2 primeiras linhas, são frequentistas, então são os clássicos que a gente vai falar agora aqui, né, que era o alvo. O bayesiano, acho que vocês tiveram até uma discussão, né, de paper sobre uma regressão bayesiana, talvez, é totalmente diferente, né, ele assume aí uma lógica não frequentista. Se for uma coisa assim que faz sentido, a gente deixa para falar disso mais para frente. Agora eu queria focar mais nos frequentistas, que vão ser, então, a gente definir se a gente tem os dados, né, a amostra com uma distribuição normal ou não. E aí pode ser ou da sua amostra mesmo, então você está estudando peso, se os pesos têm uma distribuição normal, ou das médias, né, enfim, se você estiver usando ali o TLC para uma distribuição de dados não normal. E aí a gente vai ter, então, nesse caso, as observações têm que ser todas independentes, né? Se não for independente, a gente não pode usar o T tradicional, né, de Student, o T de Welch, nem o ANOVA, a gente tem que usar aí um T pareado diferente, que não tem relação. Então, para esses que eu deixei aqui, teria que ter uma independência, né, das variáveis, tem que ter ali uma distribuição mais ou menos normal. Então, se não for normal, ou você não puder valorizar o TLC, não dá para fazer aí por esse lado. Aí você teria que ir para os testes não normais, que são aí os não paramétricos. Esses são... A gente tem vários exemplos, né? Cada um inclui aí para um tipo de coisa. Então, cada um desses é útil para algum tipo de amostra, de variável, mas o mais importante é saber o geral deles. Então, você tem uma distribuição não normal, você não vai conseguir fazer análise de médias, você vai analisar aí distribuições, ranks, e aí vai usar esses testes. Eles podem ser usados também até para variáveis não quantitativas, né? Então, para qualitativas ordinais, que são aquelas de escalas, né? Então, escala, sei lá, de felicidade, né? Que são números, mas é um dado qualitativo. Na parte da normalidade, se a gente tiver uma distribuição normal, ou que estiver considerando esse teorema aí do limite central, só lembrar aquela parte da variância populacional. Normalmente a gente não conhece, né? Então a gente vai conhecer a variância da nossa amostra, mas é muito raro que a gente conheça da população total. Se você conhecer, o que é extremamente raro, você pode usar o teste Z. Nem deixei ele aqui porque realmente é uma coisa assim super não normal para estudos na medicina e na epidemiologia. Mas tem também o lado que se a gente tem uma amostra muito grande, com N muito grande, normalmente o T se aproxima do Z. Então também
enfim, acaba perdendo um pouco aí a importância. E eles todos se diferem um pouco do bayesiano, porque os dois, né, que são frequentistas, assumem um valor de P, né, a gente vai procurar um valor de P, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. O bayesiano já não. Então, acho que para não ficar uma coisa confusa e muito voltando, aí deixar ele para um outro momento, aí se fizer sentido. Então, de teste T e ANOVA, né, que são esses dois aí primeiros, se a amostra for normal, que é o que a gente tem que focar aqui, ele basicamente tem a utilidade de definir se a diferença que a gente vê entre dois grupos, ou mais, né, no caso do ANOVA, é uma coisa realmente por uma diferença entre os grupos, ou se é explicada apenas pelo acaso. Vou lembrar, né, que até em coisas tipo da matemática do colégio, de jogar uma moeda, se a gente joga uma moeda 10 vezes, a gente não vai obter, né, na maioria das vezes, 5 e 5, né, 5 caras, 5 coroas, vai obter 7, 3, 6 e 4, e isso normalmente explicado só pelo acaso e é uma diferença. Então, a ideia desse teste é justamente ver se essa diferença é só ao acaso ou se é uma diferença real. E como todo teste estatístico, ela vai definir aí um valor de P e um H0, que é a hipótese nula. E a hipótese nula, no caso do T e do ANOVA, é basicamente falar que as amostras são iguais. Então, que a variação que a gente vê é só explicada pelo acaso. E é isso que a gente vai ou não rejeitar com base aí no valor de P que a gente escolher. E aí eu deixei aqui a fórmula. Não é muito assim o caso focar muito nela, mas é interessante porque ela meio diz exatamente o que a gente tem da explicação sobre o teste, né? Então ela vai ser a diferença entre as médias e o quanto dessa diferença poderia ter ocorrido só ao acaso, né? Sobre o quanto dessa diferença poderia ter ocorrido ao acaso. Isso com alguma liberdade aí de expressão aí, né? Não é exatamente isso teoricamente, mas com uma certa liberdade é isso que ela representa. Então é basicamente mesmo, né, a fórmula. A diferença entre as médias dos dois grupos, esse x aqui é a média, né, com a barra, a diferença das médias entre os grupos, sobre o erro padrão da diferença. E o erro padrão, ele tem uma fórmula super horrível. Não é super horrível, ele tem uma fórmula assim, que é esse denominador aqui. Pode ter dois, né, a gente viu lá na frente que tem dois tipos de teste T, e isso vai depender, porque muda realmente aqui esse denominador. Mas é interessante pensar nessa parte aí do erro padrão, até porque ele é uma das medidas que ajudam a gente a entender se a nossa média ali, né, essa diferença das médias é confiável. Então, é basicamente falando o quanto é confiável aí, o quanto a gente poderia assumir só pelo acaso ou não. E isso, com o valor de n no denominador, é interessante porque fica até meio intuitivo, assim. Então, esse S, né, esse S ao quadrado é a variância da população, que, enfim, depois passar isso certinho, mas é a variância da população sobre o n na raiz quadrada. Aí, então, fica até uma coisa meio intuitiva, né? Se a gente tiver menos pessoas, então vai um estudo com 10 pacientes, a chance de alguma diferença ser ao acaso é muito maior do que se a gente tiver 1000. Então, isso é interessante porque, enfim, acaba meio representando aí na própria forma. E aí, só relembrar o que são cada uma dessas coisas, que eu acho que é uma coisa meio solta demais. A variância, o desvio padrão e até um pouco o erro padrão, eles acabam explicando para a gente o quão dispersa é a nossa amostra. Então, são as medidas ali de espalhamento da amostra. Então, se você tiver a variância, é a primeira delas. Ela indica mais ou menos o quanto os valores estão dispersos. Então, quanto as médias se distanciam aí, em média, da média real, né? Enfim, então, aquelas médias teóricas, o quanto elas se distanciam da média real. E aí, basicamente, como é um somatório, né, na fórmula, a gente acaba elevando ao quadrado, porque se for um somatório, né, de cada valor menos a média, alguns ficariam negativos. Então, para um não anular o outro, acabaram elevando ao quadrado e isso gera uma métrica totalmente sem utilidade prática, né? Então, tem todo um contexto estatístico, ela é a métrica inicial, mas perde a utilidade prática, que não teria como a gente relatar isso, né, nos artigos, nem nada. E aí, por isso, fizeram aí, né, enfim, não por isso, mas acabou entrando o desvio padrão, que é basicamente a raiz quadrada da variância. E aí, elimina o quadrado, né? Então, aí a gente consegue falar, por exemplo, que a pressão arterial média, a média, né, da PAM de alguma amostra é 60 milímetros de mercúrio, com desvio padrão de mais ou menos 10. Então, volta a fazer sentido aí como uma coisa relatável. E o erro padrão, que aí, enfim, no caso de duas amostras, acaba entrando com essa fórmula aqui, com alguma dessas duas fórmulas, basicamente indica isso. A variabilidade aí da média amostral em relação à média populacional, que de uma forma geral
dá para traduzir com o quanto da diferença poderia ter ocorrido só pelo acaso. E aí ela calcula dessas duas formas. Se vocês forem ver, a fórmula padrão é bem parecida, né? Então é a variância somada sobre o N somado. A única diferença, que aí vai ser a diferença entre os testes T de Student e Welch, é que aqui a gente está assumindo que as duas amostras têm uma variância populacional semelhante. Então a gente está assumindo que elas são homogêneas. E nesse outro caso aqui, a gente está assumindo que elas não são homogêneas. Para a gente fazer um teste T e não o Z, a gente não conhece quanto é a variância populacional. Então, isso é do quanto a gente está assumindo que elas são iguais ou não. E para fazer essa suposição, a gente usa um teste para ver se realmente seria semelhante ou não. Que são esses testes, basicamente, aí de razão de variância. A gente tem vários deles, e eles vão definir se a variância populacional seria realmente aí parecida ou não. Se for parecida, a gente usa essa fórmula aqui, né, com o desvio padrão pulado, né? Então ele é conjunto aí das duas amostras, tem um cálculo específico para isso, que não faz sentido agora. E se eles forem muito diferentes, as variâncias são diferentes, aí a gente usa de cada uma das amostras separado mesmo com o que a gente tem de cada amostra. O desvio padrão é uma coisa que a gente vai conseguir da própria análise estatística, né? Então, quando a gente fizer a análise, ele vai aparecer ali para a gente, vai aparecer o de cada amostra. E aí, com isso, vai ter o cálculo aí, se eles são equivalentes ou não com esses testes. Se eles forem, aí o programa estatístico acaba usando essa fórmula aqui, que é o teste T de Welch. Se não forem, acaba usando essa daqui, que é o teste T tradicional, que é o teste T aí de Student. E, bom, essas fórmulas todas, assim, elas têm variações entre elas. O F, que é o clássico, é o menos usado hoje em dia, né, para definir se as variâncias são iguais ou não. O F puro quase nunca está sendo mais usado aí sozinho. Então a gente acaba ficando mais com esses outros três. Eles mudam um pouco se for uma distribuição normal, se não, mas acho que isso não vem ao caso, é uma coisa que o programa estatístico acaba fazendo independente de qualquer forma. O F simples é basicamente isso aqui, é realmente aí a razão das duas variâncias, e ele calcula um P. E aí, enfim, se o P for maior que 0,05, a gente consegue assumir aí que essas amostras são realmente aí iguais e usar o teste dessa forma. Mas isso acho que fica meio... Não faz tanto sentido, assim, se focar muito nisso. Acho que o mais importante é lembrar que tem essas duas formas de calcular, né, o teste T, dependendo aí se as amostras tiverem uma variância igual ou não. O clássico é que tenha, mas se não tiver, a gente faz separado mesmo, e isso é tudo definido a partir aí de testes estatísticos bem validados e que vão definir para a gente aí mais automaticamente. Aí eu deixei aqui, até para não ficar muito só focando na parte meio teórica, um estudo fictício, bem aleatório, enfim, estranho, só para a gente rever, assim, a parte inicial mesmo do teste. Então, a ideia seria isso, né? Um estudo aí multicêntrico, 100 pacientes, randomizados para 2 grupos, controle e de ventilação protetora. E controle, deixei com 10 por quilo, e a protetora 6 por quilo, e o desfecho primário ia ser os dias de internação na UTI, dias de permanência na UTI, né? Essa é uma coisa super clássica que a gente vê nos estudos de UTI, e alguns manejam isso de uma forma melhor que outros. Então, é importante rever, assim, que acho que é uma coisa que a gente vai acabar tendo bastante contato. Então, nesse caso aqui, peguei um banco de dados fictício, tinha 100 pacientes que eu deixei aí ficticiamente, e aí fazendo, enfim, num estilo mais... Aqui é só o código mesmo que... Enfim, ele daria esse resultado. Fazendo aí, rodando o teste T, né, para comparar os dias de internação entre o grupo controle e o grupo aí com a ventilação protetora. Ele vai dar, normalmente, na maioria dos testes estatísticos, ele vai fazer isso. Então, ele vai checar se tem variâncias iguais ou não, para definir qual tipo de teste T ele vai usar, e aí ele vai dar um resultado aí para a gente, com o resultado do T e o resultado do P. Vai ter também aí o intervalo de confiança 95, né, se você definir assim, e aí vai ter todas as outras informações que você precisa e que o teste acabou usando. Nesse caso,
ele não acaba definindo, assim, você que tem meio que definir se você vai usar esse teste ou não, a partir do dado ser normal ou não. Muitos estudos, como até aquele lá do comecinho, usaram tempo de internação em UTI e fizeram um teste T. Mas tem aquela questão, né? Dias de internação em UTI é uma coisa que até a gente vê bem isso na prática, né? A maioria dos pacientes fica concentrado em uma certa variação ali, né? Então, alguns dias, poucas semanas, mas tem alguns que ficam meses, né? E isso vale para dias de qualquer coisa, né? Qualquer intervenção. Então, dias de diálise, dias de ventilação, dias de internação. Por exemplo, tinha aquela paciente do GN que estava internada há um tempão, né? Então, são coisas que variam muito e tem uma variabilidade assim que acaba deixando a amostra muito desviada para a direita. Mesmo que a gente tenha um valor grande de pacientes, né? Então aqui é um N de 100 maior que aquele N ali de 30. Mesmo assim, é muito provável que a média fique um pouco desviada para a direita, porque vai ter muitos valores ali naquele saindo do mais normal até tendendo ali para um extremo à direita, né, de tempo de internação. E por isso é uma coisa assim, se você deixasse um resultado assim, dessa forma, que, né, o estudo comparou 100 pacientes, e aí teve um resultado estatisticamente significativo, né, enfim, menor aí, né, um P bem baixinho, né, então aí sugerindo que a estratégia reduz a internação. Isso é uma forma não muito ideal, assim, de você reportar as coisas, né, então nesse caso, principalmente pensando nessas coisas, que por mais que tenha um N grande, tem um grande desvio provável para a direita, a gente tem que tomar muito cuidado e antes de fazer qualquer teste T, antes de reportar, a gente tem que ter uma boa ideia de como é a distribuição dos dados, para justamente ver se esse dado é muito desviado para a direita. No caso aqui desse banco de dados fictício, ele era exatamente assim, né? Então tinha aqui a maioria da galera que fica mais ou menos por aqui, mas tem alguns, né, daqui para frente que puxam muito para a direita. Na teoria, né, do teorema do limite central, você pode usar o teste T falando que tem uma normalidade das médias. Mas na prática, quando é um estudo assim, principalmente de desfechos como internação, tempo de qualquer coisa, tenta primeiro, antes de você rodar o teste, dessa forma, só assim, meio com pouca consequência, checar como está a distribuição da amostra. Se está super desviado para a direita, tem que pensar que talvez, por mais que a amostra seja gigante, o teorema do limite central não segure tanto. Então aí, está super desviado para a direita. Pensa um pouco, se vai valer a pena ou não usar o teorema do limite central. A gente vai ver até que a maioria dos estudos bons, né, acabam não usando, porque é uma coisa meio polêmica mesmo. Então aí, ideal a gente ver como está a nossa amostra. Viu que ela realmente tem uma variância muito grande, né, entre os dois grupos, e principalmente que ela tem muito outlier. Então esses aqui, né, lembrar que fora aqui enfim, a gente tem o box plot, né, fora dos whiskers, se a gente tem qualquer coisa aqui para cima ou para baixo, é um outlier, quanto mais longe, mais significativo, né? Então aqui tinha, teoricamente, bastante, né, outliers. E principalmente, estava muito desviado para a direita. E aí, nesse caso, por que isso é ruim, né? Na teoria, o limite central segura. A gente teve aqui um resultado super significativo. Mas ele desvia a média para a direita. Quando ele desvia a média para a direita, ele vai nos dar um P muito mais otimista do que a realidade. Então, por isso que os estudos bons acabam não fazendo isso. Então, quando a gente tem esse desvio importante para a direita, o ideal é a gente usar os testes não paramétricos. Tem até esse estudo aqui mais focado, né, que, enfim, tem muitos, né, focado na estatística em si, que até deixa isso bem claro, né, quando a gente estiver comparando tempo de internação, né, tempo de permanência aí na UTI, o ideal é você não usar um teste T puro. Então, você vê a sua amostra, se ela não é certinha, normal, se ela tem esse desvio com essa cauda super longa aqui, o ideal é você seguir mesmo essa ideia aqui e usar ou um teste T pós-transformação logarítmica, que aí você meio mata, né, esse desvio, ele vai virar normal, mas perde um pouco da interpretabilidade. Ou aí testes não paramétricos, né, que ele deixa aqui possibilidade aí, né, do Kruskal-Wallis, se tiver 3 ou mais amostras, ou o Wilcoxon, se você tiver 2. Então é o ideal. É desse jeito, melhor não usar aí o teste T. Então até aqui, se você for ver, eu rodei um não paramétrico, né, um Mann-Whitney, e aí obteve esse valor de P de 0,022. E aí comparando com esse aqui,
que deu 0,01, ele é mais otimista, né, o do teste T. Então, ele deu ali um valor menor, né, a gente fala, nossa, que, né, efeito aí incrível e tal, mas às vezes é isso, às vezes a gente só está superestimando o efeito. Aí, se for ver lá no comecinho, eu devia ter deixado ele depois, não deixei. Esse estudo aqui, ele comparou tempo de internação, né? Então, ele comparou o tempo de internação, aí comparando para os dois grupos, né? De médico emergencista homem, mulher, enfim. E ele usou um teste T. E é um teste T simples, ele não fez transformação, ele não fez nada. Mas, nesse caso, ele obteve aqui um 0,1. Talvez não fosse a melhor abordagem. Se você vai fazer isso, pelo menos descreve, né, o IQR, descreve como é a sua amostra antes, para a pessoa ter uma noção do que você fez. Nesse caso aqui, não tinha feito também, de qualquer forma. Mas ele tem esse P que não é significativo, né? Então, por mais otimista que ele seja, ele não é significativo. Então, é uma limitação que dá para descrever nas limitações, mas que não fez muita diferença, né? Então, se fosse um 0,2 ou um 0,137, de qualquer jeito não mudou nada. Mas para quando é um valor significativo, aí é importante ter esse cuidado. Então, principalmente nesse caso aqui, né, que a gente daria um significativo bem significativo, lembrar que provavelmente ele só está sendo assim às custas de um desvio aí importante para a direita. Então, ou você reporta isso e deixa como uma limitação, ou o ideal seguir testes aí mais convenientes ou com transformação logarítmica. E aí o não paramétrico acaba entrando aí bem para esse tipo de coisa. É justamente o que aconteceu aqui, né, no Nice Sugar, que é um, né, enorme estudo, e mesmo assim, quando ele pegou aqui, né, dias de ventilação mecânica, ele acabou usando aí um teste não paramétrico, né, ele não fez aí essa comparação com o teste T, então para todos os de dias, tempos de, ele acabou usando esse teste aí não paramétrico, pensando que mesmo sendo um estudo gigante com um N grande, quando a gente tem isso, na UTI principalmente, a gente acaba tendo essa cauda muito importante e dá um medo do teorema do limite central acabar aí dando um resultado muito otimista para a gente. Qual que é o ponto disso agora? Eu poderia usar o teste não paramétrico, quando eu poderia ter usado o teste paramétrico? Perder poder mesmo? Aí você perde. Só que aí, assim, por isso, você tem que calibrar bem, tem que pensar bem nas causas para você, nos fatores para você usar cada um deles, né? Então, se não for normal a distribuição, ou se não é normal e você está usando o teorema do limite central, esse é o ponto mais perigoso, na verdade. Se você usar, né, um teste não paramétrico quando era uma distribuição normal e era para você ter usado um teste T, aí tá errado mesmo, né? Vai dar problema metodológico importante. Mas se você usar, que teoricamente está certo, né, nesse caso, pelo teorema do limite central, mais de 30, você conseguiria falar que tem uma distribuição de médias mais ou menos normal. Mas mesmo estando teoricamente certo, dá esse valor muito otimista. Então esse acho que é o ponto que tem que ter mais cuidado aí com esses testes. E aí o não paramétrico, normalmente ele tem até um estigma meio ruim, né? Não sei, quando estava aprendendo estatística, parecia uma coisa meio pior, né? Meio polêmica, assim, mas é melhor, né? Muitos estudos aí super decentes usam ele, quando faz sentido tem que ser ele mesmo. Ou, no mínimo, fazer isso, de fazer o teste T, comparar e deixar como limitação, falando como é a sua amostra. Mas é um pouco pior. Melhor, se você viu que tem essa limitação, seguir mesmo e fazer o não paramétrico. Posso pensar no balanceamento para balancear, para você não perder nem para um lado, nem para o outro, e ficar ali no mais, aparentemente, normal, mais perto ali, né, do que seria o verdadeiro ali da população. E isso era sobre T. Agora a gente vai falar um pouquinho de ANOVA, que é basicamente a mesma coisa, assim, na teoria, né, ele é muito parecido, então ele é como se fosse um teste T, mas para 3 ou mais variáveis, da forma mais simplificada. A única diferença muito importante é que ele leva muito a sério a variância semelhante entre os grupos. No teste T, a gente tem aquelas duas possibilidades, né? Se não tem a variância, tudo bem, você pode fazer um outro tipo de teste T. No ANOVA, as variâncias têm que ser semelhantes. Então, ele vai rodar esses testes aqui, sempre antes de um ANOVA, isso está incluso, e tem que ser realmente que as variâncias são semelhantes. Se não, tem outros tipos de ANOVA, né? O ANOVA Welch, mas, enfim, não é tão robusto. Então, para uma ANOVA bom, robusto, decente, teoricamente, você tem que ter aí uma variância bem semelhante entre os grupos. De resto, tem que ser normal também, tem que ter essa distribuição normal, então também tem que tomar cuidado com a mesma coisa agora que a gente viu, né, desse desvio importante, o quanto a gente vai considerar a normalidade aí por teorema do limite central ou não.
E as observações também têm que ser independentes, então elas não podem ser aí observações pareadas, né, enfim, do mesmo paciente, ela tem que ser realmente independente. E aí, para não falar muito além daquilo, deixei aqui, então, mais um estudo fictício aí com 3 protocolos de ventilação, aí com PIP baixo, moderado e alto. E o desfecho seria aí a variação de PO2 a FiO2 pós 24 horas desses protocolos. A amostra eu coloquei 30 por grupo, é uma coisa meio polêmica. E deixei aqui, né, então, que as variâncias eram parecidas e as observações eram independentes. Aí eu criei esse banco fictício, e aí já para não ter o mesmo erro da última vez, deixei certinho, né, para a gente olhar primeiro como é a distribuição da nossa amostra. Então elas são realmente, né, parecem semelhantezinhas, tem só um outlier aqui meio perdido, nada de muito, né, então com a análise aí descritiva também não parece ter nada muito extremo, então dá para seguir aí com os testes, né, então antes do ANOVA, aquilo, né, ele faz o teste aí para ver a homogeneidade das variâncias, né, que aqui foi esse teste de Levine, e é importante checar a normalidade também, aqui com o Shapiro-Wilk, por exemplo. Isso acaba meio entrando para você checar se a ANOVA é uma possibilidade válida aqui para esse caso. Nesse caso aqui, né, então, do Shapiro-Wilk, o H0 vai ser, né, então, que a distribuição é normal, então com o P maior que 0,05, a gente fala que realmente não dá para rejeitar esse H0, então a distribuição é normal, e o mesmo vale aqui para o teste da homogeneidade. O H0 aqui é homogêneo, não dá para rejeitar, então homogêneo. Então dá para seguir com o teste aí com a ANOVA. E o ANOVA, ele vai vir, na maioria aí dos softwares, ele vai vir assim. Vai ter essa linha do C e a linha do resíduo. A linha que a gente interpreta é sempre a do C. E aí ela vai ter esse F, que não é o F o mesmo da homogeneidade das variáveis, é um outro F, aí o F mais do ANOVA mesmo, com o valor de P aí dessa observação. Então aqui tá, né, elevado esse Ezinho, né, tá aí elevado a menos 17, é bem menor que menos 0,05. Não dá para falar, né, tá menor que 0,05, tá significativo. E aí, estando significativo, vocês sabem qual que é a hipótese nula do ANOVA? É uma coisa super importante quando a gente vê qualquer teste estatístico, é saber qual é a hipótese nula. No ANOVA, vocês sabem qual é? Dentre essas? Na verdade, essa é uma suposição para a gente fazer o ANOVA. Então, para começar o ANOVA, tem que ser iguais. Mas o H0 do ANOVA em si é que todas as médias são iguais. Então, a gente vai comparar, então, falar que a média do grupo A é igual a do grupo B, que é igual a do grupo C. Esse é o H0, né, que aqui, dependendo desse P, a gente vai ou não rejeitar. Nesse caso aqui, então, com esse P menor que 0,05, a gente vai rejeitar essa hipótese nula. E aí, rejeitar a hipótese nula nesse caso significa o quê? A gente tem realmente que não são iguais, né? Mas quer dizer que todos são diferentes ou que pelo menos um é diferente? Aí, nesse caso, é que pelo menos um. E essa é uma polêmica aí muito grande do ANOVA, porque ele vai comparar 3 coisas, né? Por isso que é um teste que hoje em dia, se você for ver ele puro, assim, ele é muito pouco usado em estudos robustos, né? Porque ele dá um resultado meio assim, é meio até uma prévia do resultado para você pensar no que você vai fazer mais para frente no seu estudo. Mas para você reportar ele é uma coisa meio estranha. Ele vai ter realmente isso, ele vai falar que as médias são todas iguais. Se você rejeitar esse, né, se ele for ali menor que 0,05, vai dizer basicamente que pelo menos uma delas é diferente. Não dá para saber qual é melhor, qual é pior, qual é maior, qual que é diferente. É meio sozinho, assim, é uma coisa meio duvidosa. Não duvidosa, mas enfim, que não tem um resultado prático muito útil aí pra gente, né, no relato do estudo. E aí depois, quando a gente tem uma nova, terminou ele, por ter essa coisa meio solta de, realmente, alguma delas é diferente, a gente tem que rodar um teste pós-hoc. Aí sim, para ver qual que era o diferente, qual é melhor, qual é pior. Então acaba sendo uma coisa meio, enfim, como se fosse realmente uma prévia aí de um teste que você vai fazer para começar a sua análise aí de uma forma mais orientada, né? Então, você tendo essa ideia, você consegue seguir com o seu teste de uma forma mais específica ou não. E era isso que eu tinha para falar sobre esses testes. Vocês têm algum comentário? Querem passar alguma coisa?